Boa noite a todos. Vamos estar dando aqui continuidade à nossa leitura do livro A História da Igreja, do autor André Miller. Partindo aqui desse tópico, Carta de Plínio ao Imperador Trajano. Irmãos, fiquem à vontade para comentar. E quem tiver dúvida ou quiser que leia, releia algum trecho, fique à vontade. Saúde é meu costume usual, Senhor, consultá-lo em todas as coisas das quais tenho qualquer dúvida, pois quem pode melhor dirigir meu julgamento e sua hesitação, ou instruir meu entendimento em sua ignorância? Eu nunca tive a chance de estar presente em qualquer julgamento de cristãos, antes de chegar a esta província. Estou, portanto, perdido em determinar qual o assunto corrente, quer de inquérito ou de punição, e que duração qualquer um deles deveria ter. Enquanto isso, este tem sido meu método com respeito àqueles que foram trazidos diante de mim por serem cristãos. Perguntei-lhes se eram cristãos. Perguntei-lhes se eram cristãos, caso se declarasse culpados, ou o interrogava uma segunda e uma terceira vez com uma ameaça de pena capital. Em caso de perseverança obstinada, eu ordenei que fossem executados. Um libelo, um libelo anônimo foi publicado. Anônimo foi publicado, contendo os nomes de muitos que navegavam que eles eram, que negavam que eles eram, ou tinham sido cristãos, e invocavam os deuses, como ordenei que fizessem a reserva e reservam para a tua imagem, com incenso e vinho, e além disso insultavam a Cristo. Enfim, coisas que tenho ouvido que jamais um cristão seria compelido a fazer. Então achei adequado dispersar estes. A totalidade do crime ou erro dos cristãos se baseia nisso. Eles estão acostumados a se reunir antes do dia amanhecer e a cantar juntos um hino a Cristo, como a um Deus, e se comprometer através de juramento a não cometer, falsificar qualquer maldade, a não ser culpado de furto, ou roubo, ou adultério, a nunca falsificar sua palavra, nem se negar a devolver um penhor quando solicitados a fazê-lo. Quando essas coisas eram feitas, era o costume deles se separarem e então voltarem a se reunir para uma refeição inofensiva, da qual participavam em comum sem qualquer desordem. Mas desta última prática eles deixaram de participar desde a publicação de meu decreto, pelo qual, de acordo com minhas ordens, proibi tais assembleias. A leitura, como é que está aí, irmãos? Está correndo? Está dando para ouvir a voz direitinho? Estamos ouvindo, sim. Ok. Após este relato, julguei mais necessário examinar e, por tortura, duas mulheres que diziam ser diaconisas, mas não tenho descoberto nada exceto uma má, excessiva superstição. Suspendendo, portanto, todos os processos judiciais, recorro a ti para aconselhar-me.
o número de acusados é tão grande que foi necessária esta séria consulta. Muitas pessoas estão sendo denunciadas de todas as idades e classes, e de ambos os sexos, e muitos ainda irão ser acusados. O contágio dessa superstição não tem atingido apenas as grandes cidades, mas também as cidades menores e o campo. No entanto, parece-me que pode ser contido e corrigido, é certo que os templos que estavam quase abandonados começaram a ser mais frequentados, e as solenidades sagradas, após um longo intervalo, estão revividas. Vítimas para os sacrifícios, da mesma forma, têm sido trazidas de todos os lugares. Embora ainda haja poucos compradores, daí podemos facilmente imaginar o número daqueles que podem ser recuperados se o perdão for concedido àqueles que se arrependem. Carta de Trajano para Plínio. Então, só destacar uma coisa aí, essa primeira carta aí é de Plínio para Trajano, não é isso? É a carta do Plínio para o imperador Trajano. Só para destacar aí, né, para os irmãos notarem vamos dizer assim, a frieza e total, vamos dizer assim, total falta de afeição ou de um julgamento, né, mais criterioso, que esses homens aí começaram essas autoridades, na verdade, começaram a perseguir os cristãos. Então, nessa carta aí você vê que ele, né, sem mesmo ter uma orientação, nem saber o porquê aqueles cristãos deveriam ser julgados, tanto que ele está mandando a carta para o imperador aí para perguntar, ter um maior esclarecimento, e ele sem saber porquê, qual o motivo daquelas pessoas que estavam sendo chamadas de cristãos tinham que ser julgadas e tinham que ser condenadas, e qual teria que ser a condenação, se teriam que ser presas, se teriam... Então, ele, sem saber disso, né, e sem ter uma orientação disso, simplesmente ele pensou assim, não, então, se eu não sei o que fazer, aqueles que se manifestarem culpados, ou seja, que se declarassem cristãos, e não quisessem, né, se prostrar diante da imagem lá do imperador, nem rezar para os deuses dele, esses seriam, então, punidos com a morte, né? Eram mandados para serem executados. Então, a gente vê aí uma autoridade, né, que usando dessa autoridade que ele tem aí para perseguir os cristãos. E a gente vê que é uma coisa realmente satânica, né? Porque aí é o mundo jazendo no maligno, né? No príncipe deste mundo. E tentando, com a perseguição e com essas condenações brutais aí, de execuções e tudo mais, tentando impedir o avanço e o crescimento do cristianismo. E a gente vê até no final da carta, estava tomando todo o império ali, muitos e muitos se convertendo ao cristianismo. Então, é para a gente também meditar, meus irmãos, hoje, eu quero, assim, colocar, no sentido de que, não se enganem, as autoridades que estão aí constituídas, sim, a gente deve ter o respeito e a submissão, mas elas, né, vão seguindo, fazendo a vontade do príncipe deste mundo, né? E se hoje nós não somos perseguidos por sermos cristãos, é puramente por conta
né, dos desígnios de Deus e do Senhor, que assim nos permite. E não pela vontade das autoridades, porque se fosse pela vontade dessas autoridades que nós temos hoje, né, não teria um cristão. A gente pode ver isso em muitos pensamentos aí no meio do mundo, né? Eles nos toleram hoje, né? Eles nos toleram, e o Senhor tem sido bom para conosco, né, e misericordioso, e tem nos dado essa liberdade de estarmos nos reunindo. Outra coisa que eu queria destacar lá no que o Plínio falou para o Trajano, né, é que ele fala que depois dessa perseguição dele aí, né, de estar pegando os cristãos e condenando, e aqueles que não eram, que se sujeitavam, né, a se ajoelhar diante das imagens e a rezar, eles fizeram, ele fala até que esses que se arrependiam, né, parece até que eles estavam se arrependendo para ser cristãos, não, eram cristãos que, fazendo isso, estavam dizendo que estavam se declarando pagãos, né, ou seja, se submetendo à religião do império, que era uma religião pagã. E aí eles diziam que estavam se arrependendo, então esses eles deixavam livres. E aí, né, ele fala, a gente sabe como é nessas autoridades, quando está diante de uma outra maior, eles gostam de bajular, né, e de dizer coisas que vai agradar aquele que está acima deles, né? Então ele fala que tem conseguido com isso até impedir que os cristãos não praticassem a reunião deles de partimento do pão, né? Que é aquele chama ali, eles se reúnem antes do amanhecer, né? Antes do dia ficar claro, e cantam um hino ao Senhor e comem uma refeição simples. Ele está falando aí, né, da ceia e da comunhão dos irmãos ali. E ele acha que conseguiu impedir isso porque eles não estavam mais praticando isso. Na verdade, o que aconteceu é que eles, com essa perseguição, eles passaram a fazer isso escondido, né? Sem ele estar sabendo, porque se ele estava perseguindo e quando eles estavam fazendo essa reunião, estavam indo e prendendo, né? Aí, então ele achou e fala para o imperador lá que não, que eles tinham parado, que não estava tendo mais essas reuniões e tudo mais, né? Mas só que, na verdade, os cristãos não se submeteram a essas autoridades nesse sentido de, de pararem, né, de se reunir e de adorar o Senhor Jesus Cristo, e de lembrar do Senhor Jesus na sua morte. Eles não pararam por causa de perseguição, pelo contrário, eles continuaram, apenas eles não fizeram mais isso de forma, vamos dizer assim, evidente, passaram a fazer isso de forma escondida, oculta, para que não fossem perseguidos, capturados e mortos, né? Mas eles não se submeteram a esse desejo dessa autoridade de que eles parassem, né? Mas o Plínio aí, bajulando o imperador, né, diz que tinha conseguido fazer com que os cristãos parassem de ter essas reuniões. Interessante isso, né? Do mesmo jeito que era naquela época, ainda é hoje, né? Tem essas autoridades que, para bajular, né, a mais alta, que está acima deles, começam até inventar coisas e dizer e falar coisas que vai agradar, né, a autoridade lá superior dele. Isso aí. Ok. A gente lembra também, né, irmãos, que o Senhor, quando está em uma conversa ali com os discípulos e, e pré-anuncia, né, a igreja, ele fala que as portas do inferno, né, não prevaleceriam sobre a tal, né? E a gente pode ver isso tanto no sentido de que ele constituiu a igreja e ele fortalece e ele a prepara, né, para si mesmo, né? Ela
ela está, né, sendo construída, né, pelo próprio Senhor, né, que está resgatando essas almas. E com relação a este mundo, né, no que diz respeito ao testemunho, né, o irmão Wesley falou, né, a igreja sempre sofreu oposição, né, desde o princípio. Essa oposição, né, no princípio vinha de quem estava de fora, né, principalmente, e hoje de quem está, entre aspas, dentro, né, pelo menos dentro da esfera, né, da esfera cristã, da cristandade, né, se professando ser cristão, mas também tem aqueles que são cristãos e que estão, de certa forma, edificando de forma incorreta, né? E propagando má doutrina, ensinando, né? Má doutrina, como o Senhor nos disse através do apóstolo Paulo, né, que está registrado em Atos dos Apóstolos 20, né, que entraria os lobos, mas que de entre nós mesmos surgiria aqueles que iriam distorcer, né, a verdade para atrair discípulos após si. Então, também é um ataque, né, à igreja no seu sentido testemunhal. Mas o Senhor vai ter sempre os seus, né, mantendo aquilo que ele quer, né? O testemunho, né? Fiel, né? Vai ter sempre o seu e o testemunho fiel vivo, né? Mesmo em plena ruína, ele vai ter os seus ali, sendo fiel, né? Mantendo esse testemunho fiel. Se não quiser acrescentar, pode ficar à vontade, senão a gente dá segmento aqui. O irmão Daniel botou até a passagem aí, né? Mateus 16, 18, né? Que o Senhor revela a Pedro ali, né? Deus Pai revela a Pedro ali que Jesus é o Filho do homem, né? É o Filho de Deus. Tá colocando aí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos, né, que é o testemunho, nós falhamos, mas o Senhor vai ter sempre os seus ali que vai, né, se arrepender de ter, né, feito as coisas de forma contrária à vontade de Deus e retornará para dar testemunho da verdade, né? O Senhor tem sempre os seus, assim como foi nos dias de Elias, né? Elias, profeta. Elias não, me fugiu a memória agora, que ele achou que estava sozinho, né? E o Senhor o lembra de que tinha aqueles profetas lá que Deus tinha guardado, né? Que não Eliseu. dobraram. Eliseu? Sim. Se Elias não mesmo, foi Elias. Elias. Elias, né? Foi Elias, Elias mesmo. E ele tinha, né? Guardado aqueles profetas que não tinham dobrado os joelhos, né? A Baal, né? Então, o Senhor vai ter sempre os seus, né? Guardado ali para manter vivo o seu testemunho. Pode voltar para o texto, então, tal.
Saiu aqui da minha tela. Peraí, não, que eu perdi a conexão aqui, rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tem alguém que possa estar compartilhando? Ou então esperar um pouco aqui para ver se chega essa conexão. Não, Dal, se você está falando, você está limitado. É Oi? só fazer a apresentação. Fazer a apresentação de novo. Não, agora eu estou pelo celular de Adriana. O computador está sem internet. Tá Se bom. tiver alguém aí. É porque eu ligo o computador Vou e. colocar aqui. Tô vendo, tá, Jefferson? Agora é a carta de Trajano para Plínio. Qual é a página, Dal? 189. Página 189, Jefferson. É que esse livro aqui, Wesley, não é baixado, não. Aí não tem nem número de página na. Aí Ah, no. esse aí não é PDF não que você está usando, né? Não, aí aqui já é direto na internet. ok. Pode aumentar mais a letra aí, Jefferson? Mas Se puder. Ainda não uso óculos, não, mas você vai falando aí porque quando eu estou na página eu não consigo ver a página do Meet. aumente mais um pouquinho para ver se sai da margem.
Vá mais um pouco. Aí. Agora volte. Pode ir descendo. Acho que está mais embaixo. O Tá mais pastor. embaixo ou tá mais em cima? Outro acho que está mais em cima, né? Que já está em Félix. É, já tá mais em cima. Está mais em cima. Será? Essa enumeração é difícil, viu? Essa é mais embaixo. Acho que é mais embaixo. Dessa aí que está voltando os assuntos que a gente já leu. Irmão Jefferson, você está no celular ou no computador? Eu acho que passou, viu, Jefferson? Computador. É mais para cima ou mais para baixo? Você Porque pode depois digitar, você pode digitar um comando chamado Ctrl F e digitar o nome Plínio, que já vai sair diretamente Ctrl o quê? nessa referência. Ctrl Digita o um quê? comando no teclado Ctrl F, Ah, vai tá. abrir uma Entendi. caixa de texto, você digita o nome Plínio, e aí ele vai te dar referência do local onde está. Para ficar mais específico, você digita aquele título que a gente estava iniciando a leitura, a carta. Pronto, aí você clica no link para direto. Demorou, mas Jefferson conseguiu. Então vamos lá, né, irmão? Vamos dar continuidade. Ao vivo, é ao vivo. Carta de Trajano para Plínio. Você agiu perfeitamente correto, meu caro Plínio, na pergunta que me fez a respeito dos cristãos, pois realmente não há uma regra geral que possa ser prevista para ser aplicada a todos os casos. Essas pessoas não devem ser procuradas. Se forem trazidas diante de você e estiverem convictos, que seja aplicada a pena capital, mas com essa restrição, que se alguém renunciar ao cristianismo e evidenciar sua sinceridade suplicando aos nossos deuses, por mais suspeito que tenha sido no passado, que seja perdoado por seu arrependimento. Mas líbelos anônimos em nenhum caso devem ser levados em consideração, pois é um precedente muito perigoso e perfeitamente incongruente
com as máximas de nossa era. O testemunho claro e insuspeito dessas duas cartas desperta pensamentos e sentimentos do mais profundo interesse na mente cristã de hoje em dia. A primeira epístola de Pedro foi endereçada aos pais desses santos sofredores e possivelmente a alguns dos que ainda estavam vivos. E não é improvável que Pedro tenha trabalhado entre eles pessoalmente. Assim, eles foram ensinados e encorajados de antemão a dar ao governador romano a razão da esperança que havia neles com mansidão e temor. 1 Pedro 3, versículo 15. De fato, a totalidade da primeira epístola parece divinamente equipada para fortalecer aqueles cristãos inocentes contra o injusto e irracional proceder de Plínio. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. 1 Pedro 4, versículo 1. Pedro contempla em sua epístola a família da fé como se estivesse em uma jornada através do deserto, e Deus como supremo governador sobre todos, tanto crente como incrédulos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, versículo 12. Com tal cena diante de nós e com tais testemunhas, levando em consideração a posição de Trajano e Plínio como estadistas pagãos, pode ser interessante indagar nessa fase tão inicial de nossa história qual a real causa da perseguição. Suba mais um pouquinho aí, Jefferson. A verdadeira causa da perseguição. Embora diferentes razões possam ser dadas por diferentes pessoas e governos para perseguir os cristãos, ainda assim cremos que a verdadeira causa é a inimizade do coração contra Cristo e sua verdade, como vista nas vidas piedosas de seu povo. Além disso, a luz deles torna manifesta a escuridão ao redor e expõe e reprova as inconsistências dos falsos profetas e as vidas ímpias dos malignos. O inimigo, tomando ocasião por essas coisas, desperta as paixões cruéis daqueles que tinham o poder para apagar a luz ao perseguirem os portadores da luz. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. João 3, versículo 20. Tal tem sido a experiência de todos os cristãos, em todas as épocas, tanto em tempos de paz, quanto em tempos de angústia. Não há isenção de perseguição, secreta ou abertamente, se vivermos de acordo com o Espírito e a verdade de Cristo. Dentre as últimas palavras que o grande apóstolo escreveu estavam estas:
e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. Pode subir, Jéssica. Aí. Estas verdades divinas, dadas para a instrução e direção da Igreja em todas as eras, foram admiravelmente ilustradas no caso de Plínio e dos cristãos da Bitínia. Ele é citado por todos os historiadores como um dos mais esclarecidos, virtuosos e realizados homens da antiguidade. Ele foi também possuidor de grandes riquezas e tinha a reputação de ser muito liberal e benevolente em sua vida privada. Porque então podemos perguntar, sendo um estadista e governador romano, ele se tornou um tal perseguidor dos cristãos? Esta pergunta ele responde em sua própria carta, pois simplesmente pela fé deles em Cristo, nada mais. Tinha sido provado a ele, tanto por amigos quanto por inimigos, que os cristãos não eram culpados de mal algum, nem moralmente, socialmente e politicamente. Fazendo 3 vezes a pergunta: vocês são cristãos? E se eles firmemente afirmassem que eram, eles o condenavam à morte. O único pretexto que ele deu para cobrir a injustiça de sua conduta como governador era o fato de, suba aí, Jefferson, de que os cristãos professavam obstinadamente uma religião não estabelecida pelas leis do império. Muitos, por causa de malícia privada e outras razões, eram nesse tempo anonimamente acusados de serem cristãos, sendo que de fato não eram. Estes eram testados, sendo chamados para negar sua fé, oferecer incenso aos deuses, adorar a imagem do imperador e insultar a Cristo. Todos os que se conformavam a esses termos eram dispensados, mas a nenhuma dessas coisas, como o próprio Plínio dá testemunho, podiam ser os verdadeiros cristãos compelidos a fazer. Ele, em seguida, recorreu ao costume brutal de examinar pessoas inocentes por tortura. 2 mulheres notáveis, servas da igreja, foram então examinadas, mas em vez da esperada confissão sobre o rumoroso caráter sedicioso, revoltoso e licencioso, desregrado de suas reuniões, nada desfavorável à comunidade cristã podia ser extraído delas por tortura. O governador não podia detectar nada por quaisquer meios tentados, exceto o que ele chama de uma superstição perversa e extravagante. Também deve-se ter em mente, tanto pelo crédito, como também pela culpa mais profunda de Plínio, que ele não procedeu contra os cristãos por mero preconceito popular,
ao contrário de seu amigo Tácito, que se deixou levar pelos rumores e, sem qualquer investigação mais profunda, escreveu contra o cristianismo da maneira mais irracional e desgraçada. Mas Plínio considerou como dever entrar em cuidadosa investigação sobre toda a questão antes de dar seu julgamento. Como então podemos explicar que tal homem, aparentemente desejoso de agir de forma imparcial, pudesse perseguir até a morte pessoas inocentes? Para responder esta pergunta, devemos investigar as causas externas ou ostensivas da perseguição. Dá um tempo aqui, se os irmãos quiserem comentar. Lendo esse livro, irmãos, agora passando por esse trecho aí, né? O irmão Wesley já comentou e também me veio à mente aquele versículo, né, do nosso Senhor Jesus, se eu não me engano, está no Evangelho de João. Algum irmão pode me recordar o capítulo em que ele fala, né, que aqueles que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mais ou menos assim, né? Capítulo 18. Tá mais para baixo um pouquinho aí, né? Acho que é depois da ressurreição de Lázaro, né? Acho que ele fala com Maria. Acho que ele fala com Maria, ou vai antes de falar com Maria. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, não sei se ele chega lá, né? E não estou me recordando o contexto. Quando ele vai ressuscitar Lázaro. Eu acho que é antes, viu, Alexandre? É quando ele fala sobre cada um carregar sua cruz. Que ele fala ele fala sobre isso também, né? Aquele que quem quiser... perder a sua vida, né? Achá-la-á, né? Isso, e fala também sobre carregar, cada um carregar a cruz. Isso. Acho que tem Mateus, mas aí é bom botar na busca, que acham. Acho que o versículo, o que eu estou pensando, acho que está em João mesmo. Mateus 16, 25 também fala. É esse aí, Alexandre? Está aí, ó. Não. Ele fala sobre perder a vida, né? É um que ele fala, tá no Evangelho, eu não me lembro bem que está no Evangelho de João.
Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Acho que é. Aí, rapaz, no 25. Aí, nem vi, né? Eu estava aqui na. É a idade. É a idade, né? Isso. Voltando aqui o raciocínio, né? Aí o nosso Senhor Jesus fala aqui, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Né? Eu lendo ali, né? Eu lembrei desse versículo, né? A gente vê ali os governadores, né? Os imperadores da época, né? Na perseguição à fé cristã, que era a único e exclusivo motivo de ele estar perseguindo os cristãos era a fé, né, no Senhor Jesus, tanto que eles pediam, né, para que eles confessassem, professassem fé nos deuses, né, do império, nos deuses pagãos, né, nos deuses pagãos, e isso seria como perdão para eles, né. A gente vê a carta de Trajano para Plínio voltando, né? Plínio reforça, né? Que aqueles que for pego, né? E for interrogado e cederem, né? E, no caso ele fala ali em arrependimento, né? O fato de eles cederem à pressão, né? À tortura e dizerem que, que fugiu a mente agora e professam agora a fé nos deuses pagãos, né, dos deuses do império, eles seriam perdoados, né? Seriam perdoados não levando nem em consideração o que eles teriam sido antes, né, daquela confissão, né? Para você ver o quanto eles queriam que eles confessassem por força e violência uma fé no deuses pagãos. E aqueles que se mantinham fiéis ali ao Senhor Jesus, né, a fé no Senhor Jesus, né, eles morriam, eles eram condenados à morte, né, e veio esse versículo na minha mente, né, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, né. Penso eu que muitos ali naquela tortura ali, né, no meio daquela dor toda, perdeu a sua vida, mas o coração contrito com o Senhor achou a sua vida, e muitos, até mesmo confessando, né, por medo de morrer, confessando a outros deuses, né, professando fé a outros deuses, talvez, né, pudesse como é que eu posso dizer? Está salvo, mas com medo de morrer ali, né? De morrer ali, mas muitos, acredito eu, na hora, né, de confessar ali mesmo, os professos, né, também recuaram, né, e foram professando fé nos deuses pagãos, né? Muitos professam, né? Resumindo, né? Na hora ali da tortura, na hora ali das indagações do governador, dos governantes, muitos que eram somente professos, né? Renegou o nome de Cristo, né? E foram adorar deuses, os deuses do império. Acredito eu que deva ter acontecido também de verdadeiros por, por medo de morrer, professar, né, mesmo que falsamente para não morrer, os deuses pagãos do Império Romano, né, só para porque veio esse versículo na minha mente, não pode dar uma completada aí.
Então vamos seguir. As causas ostensivas da perseguição. Os romanos professavam tolerar todas as religiões e que a comunidade não tinha nada a temer. Esta era a vangloriosa liberalidade que professavam. Até mesmo aos judeus eram permitidos viver de acordo com suas próprias leis. O que foi que aconteceu então? Podemos nos perguntar o que pode ter causado toda a severidade deles contra os cristãos. Tinha a comunidade algo a temer deles? Havia algo a temer daqueles cujas vidas eram irrepreensíveis, cujas doutrinas eram a pura verdade do céu e cuja religião era propícia ao bem-estar das pessoas, tanto de modo público como privado? Os seguintes pontos podem ser considerados como algumas das inevitáveis causas da perseguição, olhando para os dois lados da questão. Primeiro, o cristianismo, ao contrário de todas as religiões que a precederam, era agressivo em seu caráter. O judaísmo era exclusivo, a religião de uma nação só. O cristianismo era proclamado como a religião da humanidade, ou do mundo todo. Isto era algo inteiramente novo na terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Este era o mandamento do Senhor para seus discípulos. Eles deviam prosseguir e guerrear contra o erro e em todas as suas formas e em todas as suas obras. A conquista a ser feita era o coração para Cristo. As armas da nossa milícia, diz o apóstolo, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5, versículos 4 e 5. Nossa guerra de agressão contra as instituições existentes e contra os hábitos corruptos dos pagãos, os discípulos de Jesus tinham pouco a esperar além de resistência, perseguição e sofrimento. Acho que dá para ler esse ponto. Segundo ponto, a religião pagã, a qual o cristianismo estava rapidamente prejudicando e destinando à queda, era uma instituição do Estado. Ela estava tão intimamente entrelaçada com todo o sistema civil e social que atacar esta religião era entrar em conflito com ambos os sistemas civil e social. Com ambos os sistemas civil e social. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a igreja primitiva fosse tão acomodada com o mundo como é a cristandade hoje, muita perseguição poderia ter sido evitada, mas a hora não tinha chegado para tal frouxo acomodamento. O evangelho que os cristãos então pregavam e a pureza da doutrina e da vida que mantinham abalaram o próprio fundamento da velha e profundamente enraizada religião do Estado. Terceiro ponto. Os cristãos naturalmente se separavam dos pagãos. Eles se tornaram um povo separado e distinto. Eles não podiam fazer nada além de condenar e abominar
o politeísmo como algo totalmente oposto ao único verdadeiro Deus e ao evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Isto deu aos romanos a ideia de que os cristãos eram hostis à raça humana, vendo que condenavam todas as religiões, menos a sua própria. Portanto, disse que eles eram chamados de ateus, pois não acreditavam nas divindades pagãs e ridicularizavam a adoração pagã. Quarto ponto. Simplicidade e humildade caracterizavam a adoração cristã. Eles pacificamente se reuniam antes do sol nascer ou após o sol se pôr para evitar ofender as demais. Eles cantavam hinos a Cristo como Deus. Eles partiam o pão em memória de seu amor ao morrer por eles. Eles edificavam-se uns aos outros e comprometiam-se a uma vida de santidade. Mas eles não tinham templos bonitos, nem estátuas, nem ordens sacerdotais e nem vítimas para oferecer em sacrifício. O contraste entre a adoração deles e a de todos os outros no império se tornou muito claro. Os pagãos, em sua ignorância, concluíram que os cristãos não tinham nenhuma religião e que suas reuniões secretas tinham o pior dos propósitos. O mundo agora, assim como naquela época, diria daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade que essas pessoas não têm nenhuma religião. A adoração cristã, em verdadeira simplicidade, sem o auxílio de templos e sacerdotes, ritos e cerimônias, não é muito melhor compreendida agora pela cristandade professa do que era pela Roma pagã daquela época. Continua sendo verdade que Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Quinto ponto. Ver quanto dá para terminar os pontos aí. Aí a gente para nesse próximo tópico. Quinto ponto. Pelo progresso do cristianismo, os interesses temporais de um grande número de pessoas foram seriamente afetados. Isto era uma fonte fecunda e amarga de perseguição. Uma incontável multidão de sacerdotes, fabricantes de imagens, comerciantes, adivinhos, augures e artesãos ganhavam uma boa vida pela existência da adoração de tantas divindades. Sexto ponto. Todos estes, vendo seu trabalho e fonte de renda em perigo, se levantaram em força unida contra os cristãos e procuraram, por todos os meios, deter o progresso do cristianismo. Eles inventaram e disseminaram as mais vis calúnias contra tudo o que era cristão. Os astutos e sacerdotes e adivinhos facilmente persuadiam os vulgares e a mente do público em geral de que todas as guerras, tempestades e doenças que afligem a humanidade foram enviadas sobre eles por deuses raivosos, porque os cristãos que desprezavam a autoridade deles eram tolerados em todo lugar.
Muitas outras coisas poderiam ser mencionadas, mas estas eram, em todo lugar, as causas diárias dos sofrimentos dos cristãos, tanto publicamente quanto em privado. Da verdade desses fatos, um momento de reflexão é capaz de convencer qualquer leitor, mas a fé podia ver a mão do Senhor e ouvir sua voz em tudo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus capítulo 10, versículo de 16 a 34. Subir aí. Tendo falado bastante sobre a grande oposição que a igreja primitiva teve que lutar contra, será necessário olhar por um momento para a verdadeira causa das causas e dos meios para o rápido progresso do cristianismo. Acho que por aqui a gente pode estar encerrando, né, irmãos? Já são 9h30 e partimos desse próximo tópico, se o Senhor permitir, na reunião seguinte.